Bem-vindos ao Testemunha do Medo. Aqui, você encontrará histórias de terror e mistério que irão gelar o seu corpo e fazer você questionar a realidade. Histórias de lugares esquecidos, de segredos ocultos e de momentos que nunca deviam ter acontecido. Histórias que irão levar você a um mundo de medo e suspense. Eu sempre achei que coisas estranhas só aconteciam em filmes. Mas naquela noite, descobri que o verdadeiro terror pode estar dentro de sua própria casa, e que certas portas nunca deveriam ser abertas. Era tarde da noite. Eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham viajado, e eu estava acostumado a dormir sozinho. Mas naquela noite, havia algo errado. Tudo começou com um som. Um ruído baixo, como se algo estivesse raspando no chão do corredor. No início, achei que era minha imaginação, talvez o vento, ou apenas cansaço. Mas então, eu ouvi de novo. Vinha do final do corredor, da porta do sótão. Eu nunca tinha prestado atenção nela antes. Na verdade, nem lembrava que ela existia. Mas ali estava ela, fechada com um cadeado enferrujado, como se alguém quisesse impedir que fosse aberto. A batida veio de novo, mais forte desta vez. E então, uma voz sussurrou meu nome. Meu coração começou a bater tão forte que achei que ia explodir. Eu deveria correr, chamar alguém. Mas não. Eu fiz a pior escolha possível. Eu me aproximei. Com as mãos tremendas, toquei o cadeado. Ele estava frio, úmido. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele se abriu sozinho, com um estalo seco. Foi quando eu vi o vazio, a escuridão absoluta atrás daquela porta. Mas não era apenas escuridão. Havia algo ali dentro. Algo me olhando de volta. Meus pés congelaram no chão. Eu queria correr, mas meu corpo não respondia. Então, algo saiu da escuridão. Não era humano. Não era um animal. Era uma sombra, mas com olhos. Olhos que brilhavam no escuro, me observando, analisando, enquanto ela se aproximava. E então, tudo ficou preto. Quando acordei, estava na minha cama. O sol entrava pela janela. Olhei para o relógio. 7 horas da manhã. Tudo parecia normal. Exceto por uma coisa. A porta do sótão estava aberta. Eu sempre fui cético quando o assunto era fantasmas. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica. Sombras, vento, ilusões de ótica. Mas essa viagem mudou tudo. Era uma noite fria de outono, e eu estava dirigindo por uma estrada isolada no interior. Tinha saído tarde do trabalho e decidira visitar um amigo que morava em uma cidade próxima. O problema é que o GPS não pegava bem na região, e eu estava completamente perdido. A estrada era cercada por uma floresta densa, e a única luz vinha dos faróis do meu carro, que pareciam não iluminar o suficiente. Depois de horas dirigindo, já estava exausto. Meus olhos pesavam, e eu sabia que não podia continuar assim. Foi então que avistei uma placa enferrujada, Hotel Serenidade, 2 quilômetros à frente. Aliviado, segui as indicações até chegar a um prédio antigo, de arquitetura decadente, mas que parecia ainda estar em funcionamento. A luz da recepção estava acesa, então entrei. O homem atrás do balcão era baixo e de aparência cansada. Ele mal olhou para mim enquanto me entregava a chave do quarto 13. Terceiro andar, corredor à esquerda, disse com uma voz rouca. Não havia elevador, então subi as escadas, que rangiam a cada passo. O corredor era estreito e mal iluminado, com tapete desbotado que parecia não ter sido trocado há décadas. O quarto era simples, uma cama, um armário e uma pequena mesa. O papel de parede estava descascando, e havia um cheiro de mofo no ar. Eu estava tão cansado que nem liguei. Só queria dormir e seguir viagem de manhã. Mas, assim que apaguei as luzes, algo estranho começou a acontecer. Primeiro, foram os sons. Ouvi passos no corredor, lentos e arrastados, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade. Tentei me convencer de que era outro hóspede, mas os passos pararam bem na frente da minha porta. A maçaneta começou a mexer levemente, como se alguém estivesse tentando abri-la. Meu coração acelerou, mas eu me mantive calmo, dizendo a mim mesmo que era só o vento ou minha imaginação. Então, veio o frio. De repente, a temperatura do quarto caiu drasticamente.
Eu conseguia ver minha respiração no ar, como se estivesse no meio do inverno. E foi nesse momento que eu a vi. No canto do quarto, perto da janela, havia uma figura. Era uma mulher, vestida com um vestido branco e desbotado. Ela estava de costas para mim, com os cabelos longos e desgrenhados. Meu corpo congelou. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Queria correr, mas minhas pernas não respondiam. Ela se virou lentamente, e eu vi seu rosto. Era pálido, quase translúcido, com olhos fundos e vazios. Ela não me olhava diretamente, mas eu sentia sua presença, como se estivesse me observando de alguma forma. Então, ela levantou a mão e apontou para a porta, como se estivesse me dizendo para sair. Foi o suficiente. Eu pulei da cama, peguei minhas coisas e corri para o corredor. Desci as escadas tão rápido quanto pude, quase tropeçando no tapete desgastado. Não olhei para trás. Entrei no carro e saí dali a toda velocidade, sem parar até chegar à cidade do meu amigo. Quando contei a ele o que aconteceu, ele ficou em silêncio por um momento. Hotel Serenidade? Ele finalmente perguntou. Esse lugar está abandonado há anos. Dizem que uma mulher morreu lá décadas atrás, e desde então ninguém consegue ficar lá por muito tempo. Eu nunca tive medo de espelhos. Sempre os vi como objetos comuns, úteis para me arrumar ou verificar se havia algo atrás de mim. Mas isso mudou naquela noite. Tudo começou quando me mudei para um apartamento antigo no centro da cidade. O lugar era espaçoso e tinha um preço bom demais para ser verdade, mas eu não questionei. O que mais me chamou a atenção foi um grande espelho emoldurado que ficava no corredor, logo em frente à porta do banheiro. Ele parecia antigo, com detalhes em madeira escura e um leve embaçamento nas bordas, como se tivesse sido esquecido ali por décadas. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eu passava pelo espelho várias vezes ao dia, nem sequer prestando atenção nele. Mas, uma noite, algo estranho aconteceu. Eu estava voltando do banheiro, já tarde da noite, quando percebi algo diferente no reflexo. Parecia que o espelho não estava mostrando exatamente o que estava à sua frente. Eu me vi parado ali, mas minha imagem estava um pouco desalinhada. Meus movimentos não correspondiam perfeitamente ao que eu fazia. Eu levantei a mão direita, e o reflexo levantou a esquerda. Eu piscava, mas o reflexo mantinha os olhos abertos. Meu coração acelerou, mas tentei me convencer de que era apenas o cansaço ou um truque de luz. Decidi me aproximar do espelho para ver melhor. Foi então que notei algo que me fez congelar. O reflexo não estava mais me imitando. Ele estava parado, olhando fixamente para mim, com um sorriso leve e perturbador nos lábios. Eu dei um passo para trás, e o reflexo deu um passo para frente. Ele estava saindo do espelho. Meu corpo tremeu, e eu senti um frio intenso percorrer minha espinha. Tentei gritar, mas minha voz não saía. O reflexo continuou se movendo, até que sua mão tocou a superfície do espelho, como se estivesse tentando atravessá-la. Foi o suficiente. Eu corri para o meu quarto e tranquei a porta, meu coração batendo tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Fiquei acordado a noite toda, com medo de olhar para qualquer superfície reflexiva. No dia seguinte, decidi cobrir o espelho com um lençol. Mas, mesmo assim, eu sentia que algo estava errado. Às vezes, eu ouvia sussurros vindos do corredor, como se alguém estivesse conversando do outro lado do espelho. Outras vezes, eu via movimentos rápidos pelo canto do olho, mas quando virava, não havia nada lá. Uma noite, eu não aguentei mais. Peguei um martelo e decidi quebrar o espelho. Quando levantei o lençol, ele estava lá, o reflexo, parado, com aquele mesmo sorriso perturbador. Dessa vez, ele estava mais perto, como se estivesse quase saindo do espelho. Eu dei uma martelada, e o vidro rachou. O reflexo riu, um som baixo e ecoante que parecia vir de todos os lados. Quando o espelho finalmente se quebrou, o reflexo desapareceu. Mas eu não me senti aliviado. Desde então, coisas estranhas continuam acontecendo. Às vezes, vejo movimentos nos pedaços de vidro que deixei no chão. Outras vezes, sinto que alguém está me observando, mesmo quando estou sozinho. Agora, eu evito espelhos a todo custo. Mas, no fundo, sei que ele ainda está lá, esperando. E, uma hora, ele vai encontrar uma maneira de sair.
chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo do terror. Esperamos que você tenha gostado das histórias. Lembre-se, o terror pode estar ao seu redor, apenas observando seus movimentos. Fique atento. A porta do terror está sempre aberta. Até a próxima!